Olá e bem-vindos a mais um vídeo da série Minha Terra, Terra-média, onde a gente usa a imaginação para criar uma cidade do mundo real na Terra-média. No último vídeo eu falei sobre Vila Velha, a cidade onde eu atualmente moro. Se você quiser dar uma olhada, clica aí na bandeirinha no canto. E hoje nós vamos criar a cidade do Rio de Janeiro. Vamos lá? Bom, para começo de conversa, o Rio de Janeiro é a capital do estado de mesmo nome do Rio de Janeiro, e é considerada também a capital cultural do país, atraindo um número absurdo de turistas todos os anos. Quando um turista pensa no Brasil, a cidade do Rio de Janeiro e o estilo de vida do carioca é a primeira coisa que vem na cabeça. E o Rio é um dos maiores centros econômicos do Brasil, onde fica a sede da Petrobras, da Vale e as organizações Globo, e dentre tantas outras. E o Rio também é conhecido como Cidade Maravilhosa, embora obviamente Vila Velha seja muito melhor, e já foi a capital do Brasil. Geografia. A cidade ocupa a margem ocidental da Baía de Guanabara e possui várias ilhas, como a Ilha do Governador e Paquetá, entre tantas outras. A civilização aqui se desenvolveu em planícies aluviais entre morros e montanhas. A bela paisagem da cidade se completa com várias praias, como Copacabana, Leblon, Ipanema, Praia da Barra, dentre tantas outras. E como eu já falei, o litoral é cercado de ilhas. A cidade tem um clima tropical atlântico, com variações nas temperaturas devido aos diferentes desníveis de altitude. O Rio é uma cidade cercada de verde para todos os lados e é praticamente impossível você encontrar uma rua que não tenha pelo menos uma árvore plantada. E além disso, existem reservas ecológicas maravilhosas, como por exemplo a Floresta da Tijuca, a Quinta da Boa Vista, a Pedra Branca e o Jardim Botânico. O Rio possui uma enorme diversidade de belezas naturais e paisagens famosas no mundo todo, como a Baía de Guanabara, a Lagoa Rodrigo de Freitas, o Pão de Açúcar, onde fica o bondinho, e o Corcovado, o Lar do Cristo Redentor, o cartão postal da cidade. Já do outro lado da Baía de Guanabara fica a cidade vizinha de Niterói, e muitas pessoas diariamente pegam as barcas ou atravessam a ponte Rio-Niterói para ir de uma cidade a outra. A cidade é dividida em 4 zonas. A zona leste, para onde a cidade tende a se expandir, e onde também se encontram as pessoas mais abastadas, vivendo em condomínios luxuosos na Barra da Tijuca. A zona central, onde fica o coração econômico da cidade e também o famoso Sambódromo, além do bairro boêmio da Lapa e seus famosos arcos. Temos também a zona sul, com belas praias e bairros residenciais como Botafogo, Ipanema, Leblon, Copacabana, Lagoa, etc. E por fim, temos a zona norte, onde ficam os bairros menos abastados e as favelas cariocas, que apesar de estarem presentes também nos outros bairros da Zona Sul e da Zona Leste, da Zona Central, a maior parte da periferia fica na Zona Norte. Por exemplo, é lá que fica o tão famoso Complexo do Alemão. Na Zona Norte também se encontram os famosos estádios de futebol do Maracanã, São Januário e o Engenhão. História. O Rio era habitado por 2 tribos indígenas que não se gostavam quando a Baía de Guanabara foi descoberta pelo explorador português Gaspar de Lemos. Daí chegaram os franceses com as suas baguetes e montaram uma colônia em uma das ilhas no litoral da região. Os portugueses então se aliaram a um grupo de índios e os franceses se aliaram a outro. Daí todo mundo começou a cair na porrada. E ganha um doce quem adivinhar o que aconteceu. Pois é, para variar, os franceses desistiram e meteram o pé. Então os portugueses viveram felizes na cidade recém-fundada de São Sebastião do Rio de Janeiro. E provavelmente destacaram fogo nos índios e começou toda aquela colonização que todo mundo já conhece. E aí a cidade toda foi se desenvolvendo, a população crescendo, o Rio se tornou o maior porto do Brasil, yada yada yada. Um maluco chamado Marquês de Pombal transferiu a capital de Salvador para o Rio e ela se tornou a capital do Brasil colônia. Então, depois de um tempo, a família real portuguesa colou lá e estabeleceu o centro de deliberação para deliberar os assuntos deliberativos deliberantes das guerras napoleônicas. E se tornando a primeira cidade do mundo a comportar uma família real europeia fora da Europa, o Rio começou a se desenvolver rapidamente de uma forma nunca antes vista. Mas, como o Império Português era meio zoado, a cidade acabou ficando meio zoada também. Daí, o povo se revoltou contra a coroa portuguesa e declarou a independência do Brasil, fazendo com que o Rio crescesse mais desordenadamente ainda do que antes. E após a abolição da escravatura, esse quadro só se agravou com uma porrada de imigrante indo para o Rio. E depois da Revolução Industrial, houve o êxodo rural e o povo começou a se amultuar tanto no centro da cidade que o governo começou a inventar medidas para tirar nego de lá, só que a galera não gostou muito dessa história e deu uma revoltadinha de leve, mas o governo não quis nem saber e enxotou a galera de lá mesmo assim. Então o povão, a ralé, os pobres, começaram a fugir para os morros e começou a construir suas casas ordenadamente de qualquer jeito, dando início às favelas.
Só que mesmo assim ainda tinha muita gente no centro. Então, em vez de construir sua casa no morro, a galera mais abastada abriu um túnel e começou a construir suas casas do outro lado do morro. E assim a zona sul do Rio de Janeiro começou a ser ocupada, até eventualmente ficar cheia de gente também e o povo migrar para a zona leste, mas enfim. E completamente paralelo, do outro lado, a zona norte era cada vez mais ocupada por ex-escravos que iam para lá. E assim começou a se moldar o Rio de Janeiro que a gente conhece hoje. Em 1960, a capital do Brasil foi transferida do Rio de Janeiro para Brasília, uma nova cidade para todos governar. Demografia. O Rio de Janeiro tem gente pra cacete, de tudo que é lugar do Brasil e do mundo. O carioca é simpático por natureza e te trata bem e com impessoalidade onde quer que você for, mas não o irrite, pois em geral eles são bem marrentos e podem ser intimidadores com a famosa malandragem carioca. Comunicativo e fácil de conversar, o carioca pode parecer que é seu grande amigo mesmo você tendo conhecido ele apenas 5 minutos. Mas cuidado, nessa cidade caótica é fácil ser enganado por esse jeitinho encantador. O carioca vive numa cidade que está sempre em movimento e é bom abrir o olho quando você anda na rua para não ser passado para trás. Eu costumo dizer que seja lá qual for a forma que você escolher para chegar ao Rio, o primeiro contato que você vai ter com o povo é alguém querendo te vender alguma coisa ou algum serviço. E pô, o sotaque deles é sinistro, mané. É irritante pra uns e bem charmoso pra outros, sabe qual é, meu irmão? E eles puxam bastante o S assim, mané. O Rio possui um problema sério com segurança, tendo um número elevado de criminosos rondando as ruas. Então toma cuidado por onde você anda pra não ser assaltado. Mas tirando isso, a cultura de cidade praiana faz do Rio um lugar mais descontraído e relaxado, sendo o lugar perfeito para você tirar férias e descansar. Um povo de cultura rica que nos presenteou com maravilhosos artistas, seja no ramo da música ou do teatro. E embora não seja consenso geral, a cultura do futebol e carnaval é bem disseminada na cidade e a maioria da população é bem engajada nessas coisas. Aqui é Fluminense, porra! Vamos, Flusão! Olha, obviamente eu deixei muita coisa de fora desse vídeo, porque é impossível falar tudo que tem pra falar do Rio de Janeiro. O Rio é uma cidade gigante em todos os sentidos. Mas eu acho que já dá pra começar a criar a nossa versão da cidade maravilhosa na Terra-média. Então vamos nessa? Depois de você, madame. Bom, antes de começar, para você entender melhor o que eu vou falar daqui pra frente, eu recomendo muito que você assista o resumo da Terra-média capítulo 11, Beleriand. Clica aí, assiste o vídeo e depois você volta, ok? Vamos lá. A localização. O Rio de Janeiro ficaria localizado na costa de Beleriand, na região de Nevrash, na primeira era da Terra-média. Isso porque o Rio é uma cidade litorânea construída entre morros e montanhas. E o litoral dessa região de Nevrash é exatamente isso. É um belo lugar que possui um clima relativamente agradável nas praias a nível do mar e um pouco mais frio nas montanhas acima. História. Bom, tudo começou quando Aredel, Finrod e Turgon resolveram contar para o Rei Supremo dos Noldor que eles pretendiam se mudar de Hithlum e ir morar no litoral. E Fingolfin consentiu, mas disse: Ok, mandarei um grupo de meus soldados, porém, para morar com vocês lá no litoral. Assim saberei que estão seguros. Então os três com sua galera foram até a costa de Beleriand e fundaram na região de Nevrash a cidade chamada Vinhamar. E os Noldor viveram felizes ali por um tempo, até que Turgon descobriu que os soldados que o seu pai tinha enviado estavam espiando o seu povo e reportando tudo o que acontecia em Vinhamar para ele. Incomodado com essa situação, Turgon foi falar com seu primo Finrod, que deu uma ideia. Cola na minha que é sucesso. Então, os dois foram até a guarnição que os soldados de Fingolfin fizeram para eles em Vinhamar e falaram que ali não era um bom lugar para eles vigiarem o povo, que não dava para ver todo mundo e proteger direito e tal, que era melhor eles procurarem um lugar mais afastado, mais alto nas montanhas, onde eles podiam ver a cidade inteira. Então, eles foram e reportaram essa ideia para Fingolfin, que na verdade concordou, já achou uma boa ideia fazer isso. Então ele mandou que seus soldados construíssem um posto mais alto nas montanhas, de preferência na montanha mais alta. E eles construíram a sua nova morada na montanha mais alta de Vinhamar. É uma montanha grande e reta chamada Corcovado-oe. Só que não para por aí. Além disso, Fingolfin mandou que esse novo posto dos guardas servisse como base para uma estátua que eles deveriam construir de Fingolfin, para lembrar os seus dois filhos e o seu sobrinho de que eles ainda eram subordinados ao Rei Supremo dos Noldor, e essa estátua ficou conhecida como o Noldor Redentor. E para facilitar as idas e vindas dos soldados e o seu trabalho, foi construído também um bondinho que ligava o Noldor Redentor com a cidade lá embaixo. Então, no final das contas, o tiro saiu pela culatra para Turgon e Finrod, porque agora a presença do governo dos Noldor era mais presente ainda na cidade de Vinhamar.
Daí Eredel veio e teve mais uma de suas ideias geniais. E se a gente cavasse um túnel na montanha e fizesse as nossas raves do outro lado, sem papai saber? Então Finrod e Turgon cavaram os tais túneis e do outro lado eles fundaram a nova parte da cidade, a Zona Norte. Como a Zona Norte era um lugar só para dar umas escapadinhas de vez em quando e dar uma relaxada, vamos dizer assim, ninguém morava ali, né? Então o lugar foi construído meio de qualquer jeito e sem o cuidado que os elfos têm ao esculpir as suas obras arquitetônicas. Ou seja, a parada ficou toda zoada, parecendo uma favela gigante. A Zona Norte era tipo a Cuba de Vindhjamar. E uma hora ou outra, como estava fadado a acontecer, Fingolfin eventualmente descobriu sobre a Zona Norte. E aí, meu amigo, ele ficou putaço. Fingolfin se mudou de Hithlum por um tempo e foi para Vindhjamar, para cuidar dos seus filhos bem de perto. E assim a família real passou a residir na cidade, tornando Vindhjamar a capital dos Noldor por um tempo. Em janeiro de um certo ano, rolou uma rave élfica gigante que veio gente de tudo quanto é lugar. E nessa rave, Ulmo, o Vala Senhor das Águas, apareceu no leito de um rio para Finrod e para Turgon. E ele mandou que os dois seguissem aquele rio e construíssem finalmente um reino oculto dos elfos numa planície que ele preparou em algum lugar. E eles seguiram o tal rio, só que em dado momento esse rio se dividiu em dois. E cada um foi para um lado, construindo dois reinos élficos escondidos, Gondolin e Nargothrond. E agora Finrod e Turgon tinham a missão de levar sua galera pra fora de Vindhjamar até os seus reinos ocultos, sem que a galera do Fingolfin desconfiasse. E assim teve início a Operação Rio de Janeiro, porque eles tinham que seguir o rio e estavam no mês de janeiro. Enfim. A operação foi um sucesso e eles conseguiram esvaziar Vindhjamar aos poucos. E quando o Fingolfin finalmente se tocou do que estava acontecendo, já não tinha mais quase ninguém da galera do Turgon e do Finrod na cidade. O Rei Supremo dos Noldor então conduziu uma investigação e descobriu sobre a Operação Rio de Janeiro, mas dessa vez ele não se opôs à ida dos seus filhos e do seu sobrinho. Se vocês querem tanto assim morar sozinhos, então podem ir, pelo amor de Deus. E, como durante toda a operação, todo mundo só chamava Vindhjamar de Rio de Janeiro para manter sigilo sobre tudo que estava acontecendo, quando tudo foi revelado, o pessoal continuou chamando Vindhjamar de Rio de Janeiro e o nome pegou. Fingolfin retornou à sua antiga morada e moveu novamente a capital dos Noldor para Hithlum. Mas alguns Noldor de sua galera permaneceram em Rio de Janeiro e, por serem Noldor, a língua falada na cidade era o Quenya. E a maioria desse povo que ficou para trás no Rio de Janeiro e morou na cidade eram da casa daqueles soldados que Fingolfin tinha mandado para proteger seus filhos quando eles disseram que queriam se mudar para o litoral. E por isso, o povo do Rio era um povo guerreiro e a presença militar era constante na cidade. Geografia. Como eu já expliquei, o Rio é uma cidade litorânea cercada por montanhas, e o povo vivia da caça e da pesca, e o Rio recebia milhares de pessoas de todos os cantos de Beleriand de todos os anos, devido à sua grande diversidade de belezas naturais. Então, logo logo, a cidade ficou muito populosa, e parte dos seus habitantes passou a morar na abandonada Zona Norte, criando uma periferia na cidade. Enquanto de um lado das montanhas o Rio de Janeiro era uma cidade maravilhosa de se viver, do outro lado havia uma periferia que se transformou em uma área perigosa de se caminhar, repleta de homens e elfos bem suspeitos rondando as ruas. E os dois lados da cidade dividida passaram a se odiar cada vez mais e mais e mais e mais. Então, a fim de impedir uma guerra civil, um trabalho ostensivo dos patrulheiros tomava forma na cidade, coordenando as idas e vindas que se passavam nos túneis entre a Zona Sul e a Zona Norte. O povo do Rio de Janeiro, misto de gente de tudo que é lugar, era um povo agradável e receptivo, porém pouco confiável. Cataclismo. Mesmo o povo do Rio de Janeiro sendo astuto e guerreiro, a escuridão que se abateu sobre toda Beleriand depois da Quinta Grande Batalha engoliu toda a região norte. E só uma nota, eu ainda não falei da Nirnaeth Arnoeidad nos resumos da Terra-média, mas caso você esteja assistindo esse vídeo no futuro, é o capítulo 21, A Batalha das Lágrimas Incontáveis. Confere lá e depois volta aqui. E após essa batalha, os orcs invadiram a cidade e assassinaram seus habitantes. As pessoas de bem que conseguiram sobreviver fugiram da cidade, que agora só estava infestada de orcs e homens corruptos. A cidade do Rio de Janeiro foi corrompida pela onda de violência trazida pelas forças de Angband e eventualmente pereceu, sendo reduzidas a ruínas de uma cidade fantasma. Veredicto. Então, o Rio de Janeiro seria um bom lugar para se morar na Terra-média? Olha, cara, eu não moraria lá não.
Dependendo da época que você se mudasse para o Rio, ou você seria vigiado por soldados o tempo inteiro do alto de uma montanha, ou você teria sido pego no meio de uma briga entre o Rei Supremo dos Noldor e seus filhos, ou estarias propenso a qualquer momento a ser roubado, assassinado, estuprado, sei lá. O Rio de Janeiro já nasceu uma cidade conturbada e assim foi até o seu fim. Um lugar que rosteia belas paisagens ofuscadas pelo crescimento desordenado.